Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. E hoje eu converso com Rodrigo Correia Teixeira. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia e do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Minas. Vamos conversar no programa de hoje sobre ciganos no Brasil. Rodrigo, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Religare. É uma satisfação. Muito obrigado. Obrigado então, Rodrigo. Procure pelo Religare Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast, como por exemplo o Spotify. O termo de busca é @Religare Conhecimento e Religião, tudo junto, sem acento. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Rodrigo, esse tema de ciganos é um tema que o Religare nunca abordou, né? É a primeira vez que a gente vai tratar sobre essa temática. Eu agradeço novamente, muito sinceramente, sua disponibilidade para estar aqui, para trazer as informações e notícias da sua pesquisa, né, resultados da sua pesquisa sobre esse tema. Desde quando a gente tem notícia da chegada de ciganos e ciganas aqui no país? Flávio, a história dos ciganos remonta a pelo menos 1000 anos. A chegada na Europa por volta do século XV e a chegada ao Brasil logo nas primeiras décadas do processo de colonização. E o que nos chama muita atenção é que há uma invisibilidade dessa presença cigana, seja nos conteúdos, por exemplo, de história na educação básica e, claro, em políticas públicas. A atenção para as populações ciganas no Brasil é algo muito recente. Então, já na segunda metade do século XVI, chegam os primeiros indivíduos, as primeiras famílias ciganas vindas de Portugal. E aí eles começam uma trajetória de experiências muito diversificadas, que foi continuamente objeto de perseguição, né? A presença deles já era em Portugal e manteve-se esse processo de exclusão, de perseguição no Brasil, e ao mesmo tempo eles contribuíram de uma forma notável na formação da sociedade brasileira. Então, já a partir da segunda metade do século XVI, eles estão presentes e aí começam uma trajetória que acompanha, muitas vezes, como um contraponto a uma série de processos dos ciclos econômicos. Sim. E aos processos das políticas coloniais e, posteriormente, do Império Brasileiro. Como localizar as origens, né? Você falou pelo menos 1000 anos de presença na Europa, nas primeiras décadas do processo de colonização aqui no Brasil, mas e a origem? Que etnias nós estamos falando? Recentemente, com o avanço das pesquisas na área genética e o acumulado de pesquisas linguísticas começam a apontar com mais clareza as rotas migratórias que vão ter como ponto inicial o norte da Índia, né, do território que envolve em grande medida a cultura hindu e que foi ao longo do tempo também tendo transformações muito poderosas. E esse processo migratório de uma comunidade inicial foi sendo direcionado para o Oriente Médio, o norte da África, chegou até a Europa, onde a perseguição a um grupo marcado pelo nomadismo, embora é preciso deixar muito claro, né? Nem todos os nômades são ciganos, nem todos os ciganos são nômades. E esse processo migratório trouxe um elemento muito interessante às comunidades ciganas, que é o fato de serem portadoras de uma perspectiva aberta. É aquilo que Édouard Glissant, importante escritor caribenho, chama de uma cultura compósita. Ou seja, ela soube dialogar, nunca esteve tão fechada a ponto de poder ser entendida como uma cultura atávica, né? Uma cultura
profundamente isolada, e nesses diálogos com outras culturas, que obviamente foram tensionados pelas perseguições, criou-se uma diversidade de experiências ciganas extraordinárias no campo da música, no campo da religiosidade, no campo das línguas. Mas é uma origem, então, ali do norte da Índia. Exatamente. Voltando aqui no Brasil, Minas Gerais, quando é que se tem notícia das primeiras comunidades, como você disse, indivíduos, grupos? Dialogando com os poucos dados que o IBGE produziu nas últimas décadas envolvendo comunidades ciganas, Minas Gerais e Bahia são os estados mais importantes em número de acampamentos ciganos. E a chegada dos primeiros ciganos, ciganas em Minas Gerais se deu pela Bahia. Num processo que remonta ao início do século XVIII, já então no início, caminhando aí já para algumas décadas de exploração intensiva do ouro, né? E ao que tudo indica, foi uma chegada entre o Vale do Jequitinhonha e o Vale do São Francisco, né? Direcionada particularmente para a Diamantina. Os registros que encontrei no Arquivo Público Mineiro remetem à Diamantina, por volta de 1718. Quando ocorreu, né, pouco tempo antes, havia chegado na Bahia um grande grupo de Portugal. Bom, a gente sabe que os processos que envolveram a colonização frequentemente envolvia o envio para a colônia, então, para a América Portuguesa, de indivíduos indesejáveis pelo governo português no seu território. Curiosamente, ao mesmo tempo que tem essa perspectiva de exclusão e de discriminação, em muitos momentos é possível verificar não só ciganos no Brasil, mas ciganos, por exemplo, em Angola, também no processo português de colonização, como que algumas autoridades percebiam no cigano o indivíduo que poderia ajudar no processo civilizatório, né? Aliando o empreendedorismo, né, na área comercial e o vigor, né, de estar cumprindo certas rotas comerciais, entre outras coisas. Nesse sentido, como é que a gente identifica as atividades econômicas desse grupo? Tem um perfil, assim, já desde o início desse processo? Hoje, no Brasil, nós temos ciganos em todas as profissões. Ao longo do tempo, a questão da escolarização, alfabetização e escolarização foi e ainda continua sendo um grande desafio. Mas hoje nós temos desde profissionais, graduados e pós-graduados em diversas áreas. E, no entanto, né, a grande tradição cigana associa ao comércio. Né, associa ao comércio diversificado, porque também aí vai ter alguns outros elementos. Por exemplo, tem grupos ciganos que se especializaram no Brasil e em outras partes do mundo como artífices, como grandes artesãos, né? Então, é muito bem conhecida o grupo, ou a gente chama, né, os estudiosos geralmente chamam de subgrupo, que é o grupo Caldeiracha, né, que são grandes referências na produção de alambiques e de tachos de cobre e de uma série de outros produtos, né? Então, claro, para além do comércio, tem alguns grupos e famílias que se especializaram, por exemplo, nessa produção artística, nessa produção importante, associado ao trato com alguns materiais, no caso, o cobre, né? Sim. Na chegada, você falou que, bom, Portugal mandava para as colônias as pessoas que consideravam indesejáveis. Mas aqui eram pessoas que trabalhavam em parceria com o colonizador. Como que é
essa relação na prática, assim? Como é que a coisa funcionou? Indesejáveis, degradados. Claro, outras penas terríveis foram aplicadas aos ciganos na história europeia e brasileira, que configura séculos de processos discriminatórios muito sérios. Mas os ciganos são intermediários culturais, são mediadores culturais. Eles situam num conjunto de relações híbridas e de relações de conexões. Então, a posição dos ciganos na sociedade, ela é muito singular, ela é muito, ao mesmo tempo, muito preciosa, porque a vida das comunidades ciganas, ela tem uma interdependência com a sociedade mais ampla, a sociedade nacional, a sociedade brasileira, no caso, né? Pensando que o comércio ocorre entre ciganos e ocorre entre os não ciganos. Então, é uma situação muito curiosa, porque no início do século XIX, no Rio de Janeiro, com a chegada da família real, os ciganos viveram uma situação que eles jamais tinham vivido em Portugal. O Brasil, sob um sistema escravocrata, como é sabido, os ciganos não ocupavam o estrato mais inferior da sociedade, o que era o caso em Portugal. Eles eram o estrato mais inferior da sociedade portuguesa até naquele momento. E no Brasil, ganharam, no Rio de Janeiro em especial, uma situação interessante de serem reconhecidos como grandes artistas. Essa participação dos ciganos no campo artístico, literário, comercial, isso você diz que tem um maior crescimento nesse período da presença da família real portuguesa aqui no país. Flávio, a trajetória cigana é marcada por um conjunto de estereótipos que se traduziram em processos de perseguição muito sérios. A capacidade de resiliência cigana é extraordinária. Talvez o maior acontecimento de séculos de história cigana é terem sobrevivido, né? Quando a gente pensa no século XX, cerca de 2 milhões de ciganos morreram sob o regime nazista, né? Agora, no Brasil, esse momento é um momento, de fato, muito especial, porque a chegada da família real ao Rio de Janeiro trouxe uma movimentação, como é sabido, muito grande na vida da cidade e da própria América Portuguesa, então, ganhando um novo status. E eles foram ciganos chamados e reconhecidos inúmeras vezes em atividades teatrais, atividades coreográficas, atividades musicais. Então, inúmeras vezes eles estiveram em eventos para a corte, né, no Rio de Janeiro. E associou-se a isso um momento em que o romantismo na Europa, né, via nos ciganos uma perspectiva de aproximação com a natureza, de ao mesmo tempo representarem um espírito de liberdade e de uma aproximação com a natureza, no sentido mais de uma harmonia, e isso trouxe uma valorização da figura do cigano. Agora, há aí, claro, um momento muito especial, porque no próprio século XIX, algum tempo depois da independência brasileira e os processos de reconfiguração do Brasil, agora império, né? Naquele momento, então, transformado em império e recebendo influência das doutrinas higienistas, né? O darwinismo social, isso aplacou fortemente as comunidades ciganas, porque havia processos que eu identifiquei na documentação do Arquivo Público Mineiro,
onde dezenas de cidades em Minas Gerais e centenas em todo o Brasil começaram a estabelecer posturas municipais contra a presença de ciganos, Sim. de acampamentos ciganos. Do ponto de vista da experiência religiosa, que elementos nós encontramos nos grupos ciganos? A religiosidade cigana é um dos temas de maior debate entre os estudiosos. Existe uma associação de estudos ciganos no Reino Unido que percorre um caminho, né, de registro e de interpretações importantes, que é a Deep Slaughter Society há mais de 100 anos, como existem outros grupos pelo mundo afora. E a questão que se coloca, no sentido assim, mais introdutório, existe, antes de tudo, uma espiritualidade ligada às sociedades ciganas. Agora, efetivamente, no Brasil, nós temos uma longa tradição dos ciganos ligados ao catolicismo e, nas últimas décadas, um crescimento enorme dos ciganos na perspectiva evangélica. Ainda não mudou a presença maior de comunidades ciganas dentro do catolicismo, ao que tudo indica, mas é um movimento, né, da criação de igrejas evangélicas ciganas muito forte, que traz uma série de efeitos sobre o cotidiano dessas sociedades e a própria maneira como eles, enfim, se articulam entre si, pensando famílias e grupos. Porque a Inquisição portuguesa, atuando no Brasil, convocou, né, ciganas acusadas de feitiçaria. Esse processo, inclusive, não só está na documentação inquisitorial, mas também foi objeto de análise da historiadora Laura de Melo Souza, e tem uma série de discussões a esse respeito, o que nos coloca frente, claro, a alguns desafios. Por isso que comecei falando de uma certa espiritualidade, né? Como as religiões que geralmente conseguem ter um efeito, né, de abarcar inúmeras populações, diferentes grupos étnicos, para pensar, no caso, o cristianismo e as suas variações, é claro que elas enfrentam algumas formas de sincretismo, algumas formas de tradução para a realidade étnico-histórica de alguns elementos, né? Então, nós temos, no entanto, um outro desafio, se me permite. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ainda não tem, por incrível que pareça, dados conclusivos sobre o número de ciganos no Brasil. Então, hoje os nossos dados dependem muito de colegas, né, pesquisadores na área de antropologia, na área de linguística, na sociologia, na história, geografia, com os estudos de caso. Então, para você ter ideia, o IBGE, em 2011, pela primeira vez, buscou obter uma informação sobre comunidades ciganas. E foi sobre acampamentos ciganos que as prefeituras informavam. E aí apontava o estado de Minas Gerais como o estado com o maior número de acampamentos no Brasil, seguido pela Bahia. Algum tempo depois, isso foi revisto, mas os dois estados continuam liderando. Então, calcula-se hoje mais de 350 acampamentos ciganos no Brasil, mas não se tem nenhum dado mais refinado, sofisticado sobre as confissões religiosas. Sim. Então, a gente depende muito do trabalho etnográfico ainda. Então, o IBGE dá pistas, mas como ele é inconcluso, porque ele não cobre, por exemplo, os ciganos sedentarizados, que são em grande número também, né, que só pegou os acampamentos ciganos, esses dados, nós temos aí inúmeras dificuldades. Enfim, no mundo inteiro, ciganos são budistas, muçulmanos,
todas as possibilidades, praticamente, né, dessas grandes religiões, você encontra comunidades ciganas. Sim. E, é claro, a experiência no Ocidente e na América, inclusive Brasil, tem uma ligação inicial muito forte com o catolicismo. Sim. Você falou em diversos momentos sobre contribuições para o campo das artes, de modo geral, da literatura. Para concluir a nossa entrevista hoje, que presença cigana nós podemos assim, destacar no momento atual, nesse âmbito? Nós estamos vivendo no Brasil um momento muito importante. No começo desse século, depois de 500 anos de políticas portuguesas e brasileiras anti-ciganas, nós viramos a perspectiva. Claro, com algumas dificuldades nos últimos anos. Isso trouxe uma visibilidade emergente. Então, nós temos hoje cantores, cantoras, grupos de dança ciganos, artistas no campo, né, das artes plásticas, manifestações incríveis. Para além do fato de ciganos sempre terem sido objeto de inspiração, né, de artistas nas mais diversas origens. Muito bem, muito obrigado pela sua participação aqui. Não quero deixar passar a divulgação de um trabalho seu sobre os ciganos no Brasil, que eu já pude mostrar aqui, você já teve a oportunidade de assistir também, acompanhar. Então, Ciganos no Brasil, uma breve história, um livro do professor Rodrigo Correia Teixeira, que é um material que você pode consultar para saber mais sobre este tema. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare. Eu que agradeço. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode saber mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e doutorado através da página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe aqui na TV Horizonte. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.